Quem está bem pode ficar de pé, quem também não está bem pode ficar de pé para ficar bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Para quem não trouxe Bíblia, já está sendo projetado aqui. Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim: retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Venha e põe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E, naquele instante, se lhe estancou a hemorragia. E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que o seu interior fora liberado do poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando aos seus pés, e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas pessoas. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar um pouco mais. Senhor, nós apresentamos a tua igreja e a tua palavra nessa tarde, início de noite. Muito obrigada, Senhor, pela comunhão, pelo momento que o Senhor nos possibilita. E aqui está a tua palavra, uma palavra já conhecida para tantos, mas eu creio que nessa tarde o Senhor trará novidades, porque o Senhor é um Deus que se revela de formas maravilhosas. Eu coloco a minha vida, Senhor, à tua disposição, que eu possa ser usada como um instrumento, mesmo diante, Senhor, das minhas incapacidades e limitações. O Senhor as conhece todas. E eu também coloco a tua igreja para receber do alto aquilo que o Senhor já está liberando nesse dia. Que ninguém, absolutamente ninguém, desde os sentados da primeira fileira até a última fileira, ninguém vai sair daqui sem
estar de posse em suas mãos daquilo que o Senhor já reservou, porque essa é uma realidade dos céus. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, igreja. Eu queria nessa tarde falar a respeito de três momentos que o Senhor me fez saltar ao coração um tempo atrás, e são trechos bem conhecidos, mas alguma coisa que me fez muito sentido para mim, foi que essas três personagens, a outra eu vou falar, você não precisa abrir, mas aí pode já abrir para mim, por favor, Mateus 8, a partir do verso 5. Eu vou falar sobre três personagens, dois homens e uma mulher, que vão até Jesus por uma necessidade. E a Bíblia vai dizer que, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem de vasta autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Diga a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ordena ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E agora a gente fecha com o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? E eu queria dar um título à minha mensagem de hoje. Eu queria dar um título que seria: da maneira como creste, será. Amém? Amém? Da maneira como você crê, sucederá. Amém. E eu quero falar, pode voltar agora só para a arte. Eu quero falar a respeito primeiro desse homem, um centurião. Um centurião era um homem que tinha sob seu domínio um número igual ou superior a 100 soldados. Então a gente pode entender que era um homem de influência, era um homem preparado, era um homem que ele tinha sobre ele tinha um revestimento de autoridade. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum, e vem a notícia então que Jesus estava por perto, e aquele homem, embora fosse um homem de autoridade, embora fosse um homem inclusive bem quisto, porque nós vamos ver que o Evangelho de Lucas fala a respeito dele como um homem bem influente, onde as pessoas o consideravam, mesmo ele sendo romano e gentil. Por isso que Jesus vai dizer: a salvação está chegando também para os judeus, para os gentios, porque eu vim para todos. Então aquele homem, ouvindo falar de Jesus, ele tinha uma necessidade. E a primeira necessidade desse homem não era para si, mas era uma necessidade para um amigo, para alguém que ele tinha consideração. A Bíblia diz que ele manda primeiro um recado para que Jesus possa curar o seu servo. E quando Jesus está indo ao encontro daquele homem, Jesus se compadece, porque o homem estava com o seu servo, sofrendo terríveis tormentos, como ele diz, paralítico. Nós não sabemos o que paralisou, o que aquele homem que estava sobre a cama estava sofrendo. Mas nós imaginamos que havia uma urgência, que havia algo que precisava ser resolvido. Quando então chega a notícia para o centurião, Jesus vai até a sua casa. Aquele homem então fala assim: eu não preciso que Jesus entre na minha casa. Eu só preciso que Jesus faça algo. E aí ele começa a se comparar dentro daquela possibilidade que ele compreendia, dentro do seu métier. Ele fala assim: olha, eu sou um homem revestido de autoridade. Eu tenho pessoas abaixo de mim. E eu entendo o seguinte, que quando eu falo para os meus soldados: olha, façam isso, eles vão e fazem. Se eu os mandar ir até ali, eles vão. Eu não preciso ir até o encontro dele. Em outras palavras, aquele centurião estava dizendo assim: se chegar alguém, eu falar assim, fala para os meus soldados que eles precisam passar a noite inteira vigiando uma sentinela, alguma coisa, eu não preciso ir.
basta que eu lance uma ordem e assim eles obedecerão. Aquele homem estava dizendo assim: eu tenho sobre mim uma autoridade aqui na terra, limitado para um número de 100 ou talvez mais pessoas, mais soldados. Mas eu entendo o seguinte: eu falo e sobre mim existe uma autoridade que quando eu falar, as coisas vão acontecer, eles vão me obedecer. Então esse homem está dizendo assim: se eu, que sou um centurião, se eu que sou um homem aqui na terra, revestido de autoridade, eu falo algo e isso é evidente e obedecido, eu estou falando para aquele que detém toda a autoridade, não apenas na terra, mas no céu. E aí ele fala para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não é necessário para que haja cura, para que haja milagre, o Senhor entrar na casa. Eu acredito que o Senhor tem uma autoridade tão extrema, uma autoridade tão grande, que basta uma palavra ser liberada da sua boca, vai acontecer. Aquele homem você vai dizer: eu não preciso que o Senhor faça nada, além de lançar uma palavra, ter uma ordem, e tudo se submeterá ao comando da sua voz. Aquele homem, ele sai com uma convicção: eu não preciso que Jesus entre na minha casa, eu não preciso que Jesus toque no meu servo, eu só preciso que ele libere. Ele libera a palavra e os céus obedecem. Porque sobre ele, sobre Jesus existe toda a autoridade, ele foi confiada, toda a autoridade aqui na terra como nos céus. E a Bíblia diz que de fato Jesus não precisou ir até lá. Jesus bastou declarar que o seu servo seria curado, e assim o foi. E a Bíblia vai dizer, então Jesus falou para o centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. E eu queria falar sobre a primeira experiência desse homem. É a expectativa de alguém que entende que quando ele está com Jesus, algo acontece. É alguém que crê que quando chega num ambiente onde Jesus está e uma palavra é liberada, vai acontecer. As pessoas às vezes têm uma mania de falar assim: eu posso cultuar em casa, você pode cultuar onde você quiser, mas existe um respaldo de palavras liberadas no altar. Aleluia! Existe um respaldo do dono da igreja, do dono da palavra. Então toda palavra, toda promessa que é liberada no altar vai se cumprir, meu irmão. Agora você precisa entrar aqui com a expectativa que o dono da palavra vai cumprir aquilo que ele está liberando, porque ele tem autoridade. E as circunstâncias, o cenário, a natureza vai obedecer. Então esse homem viveu uma experiência. Não quero que o Senhor entre na minha casa, não é necessário o Senhor entrar na minha casa. Não é necessário o Senhor tocar no meu servo. Eu creio que o Senhor libera a palavra e acontece. Assim como você crê, vai acontecer. Amém? Amém? E agora nós vamos entrar de fato no texto que nós lemos, que está relatado lá em Marcos, capítulo 5. O homem, o centurião, ele estava diante de uma necessidade que não era sua, mas de um amigo. O centurião, ele pode representar alguém que te convida para chegar até Jesus. O centurião pode representar alguém que vê a tua necessidade de Jesus, que vê a tua necessidade de conhecer o mesmo Jesus que ele conhece, e ele deseja levar Jesus até essa pessoa. O centurião representa alguém que se coloca no meio entre você e o milagre, que se coloca no meio da tua necessidade para aquele que pode suprir a tua necessidade. Mas agora entra em cena primeiro um pai. Agora um pai aflito, um pai que estava desesperado. Por que nós podemos imaginar que Jairo estava desesperado? Porque as escrituras falam que Jesus, logo que desceu do barco, uma multidão o comprimia. E assim como o centurião, ouvindo falar a respeito de Jesus, observe, todos que foram ao encontro de Jesus haviam ouvido falar a respeito dele. E ouvindo falar a respeito de Jesus, nós precisamos entender que Jairo era um chefe de sinagoga, era um líder religioso muito respeitado. E a Bíblia fala que assim que ele avistou Jesus, ele fez muita questão de que Jesus
pudesse atender a sua urgência, a sua necessidade. Porque assim que ele chega, ele agora se lança, se prostra aos pés de Jesus. Jairo não só se prostra aos pés de Jesus, mas Jairo mostra nas suas atitudes que ele tinha pressa. O coração de Jairo, aquele pai, estava sofrendo, estava chorando, porque a sua filha, de 12 anos, estava acamada. Ela não só estava doente, mas ela estava à beira da morte. Eu não sei se você, eu espero que não, mas quem já passou por essa experiência de ver um filho, quem sabe, convulsionando, um filho com uma febre muito alta, você vai até o hospital e você não quer saber se fazer fichinha, de dar nome, você quer que o problema seja resolvido. Assim é um pai e uma mãe desesperada. Alguém que tem urgência, alguém que percebe a necessidade e sabe que Jesus pode resolver. Quando Jairo chega até Jesus, a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus. E ele não só se lança, mas ele começa agora uma comunicação com Jesus, um diálogo com Jesus, e ele fala assim: a minha filha pequena está à beira da morte. Ele explica por que ele quebra a lei, sabe? Passa à frente de pessoas, porque que ele atrapalha o percurso de Jesus. Porque ele estava com uma urgência. Então ele se lança chorando e fala assim: eu estou me lançando aos seus pés, porque eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dor, eu tenho uma situação que ela não pode esperar. E aí ele fala assim: a minha filha pequena está à beira da morte. Só que é interessante que Jairo também sai com uma convicção de casa. Jairo não sai de casa com a mesma convicção do centurião, pensando: eu vou em nome de Jesus, e se eu pedir que ele fale e libere a cura sobre a minha filha vai ser curada. A necessidade de Jairo já era outra. E ele fala assim: vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo acreditava o seguinte: eu preciso que o Senhor toque nela. Eu preciso que o Senhor, com o seu toque, Jesus, ele é tão suficiente, tão poderoso, que além dele trazer cura, ele vai trazer vida sobre aquela que está à beira da morte. Jairo saiu de casa com uma convicção: eu não quero só que ele libere a palavra, mas eu tenho uma outra convicção: eu preciso levá-lo para dentro da minha casa. Eu preciso pedir para que ele toque no meu filho, para que ele toque na minha filha. Eu preciso que ele veja de perto a necessidade, a dor que eu tenho vivido nesse tempo. Eu preciso trazer ele para minha casa, para ele ter uma noção do que eu tenho vivido nos últimos tempos. Jairo é aquele que convida Jesus para casa, para ver esse cenário que eu estou vivendo, Jesus. É assim que eu estou me arrastando, e eu preciso que o Senhor entre e toque e mude o cenário, porque eu creio que o seu toque da vida que está morto, o seu toque traz cura ao doente, o seu toque muda o curso de morte. E aí quando ele fala: vem, Jesus, o teu toque vai fazer diferença na minha filha. É um pai desesperado, é uma mãe desesperada. Já não representa pais e mães que estão aos pés de Jesus, clamando pelos seus filhos. E aí a Bíblia diz que Jesus fala: eu vou para sua casa. Jesus parece colocar Jairo agora no início da fila, porque havia uma multidão com Jesus, havia muitas demandas ali com Jesus. Mas você já pensou que quando a sua necessidade com Jesus ela se torna algo tão latente, tão importante, ele vai olhar para tu e vai dizer assim: vem, eu passo você na frente, eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo o seu desespero, eu estou vendo que você não pode esperar. Mas tem outra multidão, tem outras demandas, mas o Senhor se inclinou para a sua, porque afinal de contas foi alguém que se prostrou e se humilhou para aquele que só ele poderia fazer algo. E aí agora Jesus decide ir para a casa de Jairo. E quando Jesus decide ir para a casa de Jairo, eu fico imaginando tudo que Jairo queria, quem sabe, era alguém tirando todo mundo da frente para antecipar a chegada, mas não era possível. Já tentou
para Jesus que não seja tarde demais, que ele não demore muito, que essa multidão não atrapalhe muito aquilo que ele precisa fazer. Jesus, pode vir um pouco mais rápido, quem sabe ele pensava. Quem sabe ele saía empurrando algumas pessoas para que as pessoas não pudessem ser o empecilho dele chegar mais rápido na sua casa. Mas aí, não bastasse a necessidade de Jairo, não bastasse a aflição de Jairo, porque quando ele saiu da casa, quem sabe, vendo a sua filha já à beira da morte, como a Bíblia diz, ele fez uma promessa para sua filha. Quem sabe Jairo no ouvido chegou e falou: eu vou, filha, atrás de alguém que vai resolver o seu problema. Papai está indo, mas ele vai trazer alguém que pode curar você. Jairo sabia que só existia alguém que poderia trazer a cura. Jairo tinha uma convicção, quem sabe, os remédios que ele havia dado, quem sabe as consultas de médico que ele já havia mandado trazer de fora, não resolveram. Jairo sai com uma convicção: é um toque que vai mudar a rota de morte para a minha vida. Eu só preciso de um toque. Só que agora entra em cena uma segunda, uma terceira personagem nessa história de hoje. Uma mulher. E agora, uma mulher que também tinha uma necessidade. Mas diferente do centurião e diferente de Jairo, tudo que essa mulher queria era não chamar a atenção de Jesus. Enquanto o centurião disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas eu preciso conversar com o Senhor libera a palavra, e a palavra de cura vai acontecer. Enquanto Jairo chega para Jesus e faz muita questão de ir ao encontro de Jesus, na frente de Jesus e próximo de Jesus, e conversa com Jesus, aquela mulher, diferentemente, ela chega por trás de Jesus. Ela não podia ser notada, ela não queria ser notada. Era uma mulher que já sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Mas essa mulher também, ela ouve falar a respeito do que acontecia com Jesus. E eu fui pesquisar, e a Bíblia diz realmente, nós vamos ver tanto no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Mateus, que à medida que Jesus entrava nas cidades e povoados, multidões o comprimiam, e eles entendiam o seguinte: o toque no manto desse homem traz cura. Já era algo comum, pessoas irem em busca de Jesus, e dentro dos povoados as pessoas iam, e elas se comprimiam entre si, elas entendiam: se eu tocar apenas na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curado. Então essa situação, essa experiência de cura, já foi algo que foi se propagando para aquela mulher. Então quando aquela mulher, ela sai de casa com uma convicção, ela sabe: eu tenho ouvido de um homem que à medida que ele passa e as pessoas tocam apenas na orla das suas vestes, elas são plenamente curadas. E a convicção da mulher agora do fluxo de sangue não foi: eu não quero falar com ele, eu não quero nem que ele me toque, até porque ele não pode me tocar, porque nós estamos falando de uma cultura onde a mulher que estava em fluxo de menstruação, ela era considerada imunda. Mas ela sai com uma convicção: eu vou, ele não precisa me tocar, ele não precisa falar, eu toco e sou curada. Basta que eu toque. Se apenas eu tocar, será suficiente para que eu seja curada. Nós vamos observar o seguinte, e essa palavra ela vai ser muito voltada sobre qual é a sua expectativa quando você busca estar na presença de Jesus. Qual é a expectativa, por exemplo, quando você chega num lugar que nós chamamos de igreja, e você sabe que quando a palavra vai ser proferida, essa palavra ela vai se cumprir na sua vida? Amém. Qual é a expectativa que você tem, que você não está indo mais para um encontro social, onde você vai rever os seus amigos, que quem sabe você passou a semana inteira sem ver? Mas qual é a expectativa que você cria quando você vem para um ambiente onde existe uma esfera espiritual favorável e aquilo que vai ser liberado aqui vai chegar até você? Porque talvez nós não tenhamos, nós precisamos aprender com a mulher do fluxo de sangue e com o centurião e com o Jairo. Nós precisamos sair da nossa casa com uma expectativa. Eu vou
eu vou sair com uma resposta. Aleluia. Eu não vou sair da mesma forma que eu sei. Você pode chegar aqui esvaziado, meu irmão. Você pode chegar aqui com as mãos vazias. Mas você precisa entrar com a convicção. Eu entro assim, mas eu vou sair cheio. Eu entro com uma vida e saio com uma resposta. Jesus trabalha como quer, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu já tive experiências com o Senhor. E eu falava, Deus, eu vou saber que é o Senhor comigo. Usa essa palavra, e às vezes é uma palavra totalmente fora do contexto. E Jesus usa, às vezes, uma história, às vezes usa uma conversa e fala aquela palavra. É Jesus dizendo, se você crê que eu vou falar através disso, eu considero meu nível de fé, eu vou falar com você através dessa palavra. Não é você condicionando como Jesus agir. Mas se tem uma coisa que inclina o coração de Jesus é a fé. Se tem uma coisa que maravilha, Jesus é o teu nível de fé. Nós vamos ver na Bíblia em vários momentos o Senhor Jesus falar assim, e maravilhando-se Jesus diante da fé daquele homem, daquela mulher. É como Jesus vê você assim no meio de uma multidão que muitas vezes está inerte e diz assim, aquela é diferente. Eu vou falar com aquela pessoa, porque no meio de cantos ela saiu com convicção. Eu entro naquele culto e o Senhor vai usar o pregador da noite para falar comigo. É essa convicção que nós precisamos gerar no nosso coração, meus irmãos. E aí, quando a mulher chega, ela fala, eu só quero tocar. Porque eu creio que só eu tocando eu vou ser curada. E a Bíblia diz que quando ela foi ao encontro de Jesus, o que ela fez? Aquilo que ela achou que seria. Aquilo que ela creu que aconteceria. Ela tocou em Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo instante a hemorragia se estancou. Não foi Jesus que tocou nela. Foi ela quem tocou em Jesus. Só que Jesus sabia. Jesus, quando pergunta que mulher me tocou, que algumas versões, a tradução literal não é quem me tocou, é que mulher me tocou. Jesus estava de costas. Mas ele sabia que diante de uma multidão, uma pessoa saiu com uma convicção. Eu não quero nada mais que não seja o toque na obra das suas vestes. A Bíblia não fala que aqueles povoados e cidades que Jesus andava, ele parava porque alguém tocava e dele saía virtude, porque a Bíblia diz que muitos foram curados apenas em tocar a obra das suas vestes. Então era algo comum Jesus curar através da obra das suas vestes. Era algo que estava se tornando comum. Mas o que fez aquele dia não ser comum? A convicção que ela tinha. Eu toco e sou curada. Eu vou e não volto da mesma forma. Amém. Queria chamar o pessoal do louvor. E aí, quando essa mulher é curada, Jesus parece agora colocar um holofote sobre ela e pede que ela conte a sua história. E assim como ela creu, aconteceu. Mas estava ainda ao lado de Jesus um pai aflito, um pai com urgência, um pai que havia deixado a sua filha à beira da morte na sua casa. Uma filha de 12 anos, a sua pequena. Nós não sabemos se era filha única. Nós não sabemos qual foi a doença que aquela menina estava cometida. Mas nós sabemos o seguinte: foi sério. Não foi qualquer gripe. E aí agora está Jairo do lado de Jesus. E entra em cena uma mulher que nós falamos agora. E Jairo tinha duas possibilidades de enxergar aquilo que havia acontecido com a mulher. Ele poderia olhar assim e falar assim: eu estou no caminho certo. Eu procurei a pessoa certa. Porque olha o que ele fez. Essa mulher acabou de contar a sua história. Essa mulher acabou de contar que fazia 12 anos que ela havia gastado tudo. Essa mulher contou que todos os recursos que ela tinha nas mãos, ela os usou. Isso poderia ter esse fundamento no coração de Jairo. Eu vou crer. O que é a doença da minha filha para um Jesus que curou uma enfermidade de 12 anos?
Ele poderia estar assim. Mas Jairo também poderia ser levado pelo tempo da espera a esfriar a sua fé. Porque olha o que acontece, preste atenção aqui. A Bíblia diz que assim que Jesus cura aquela mulher, chega agora a notícia para Jairo. E a notícia é: não perturbes mais o mestre. A sua filha, aquela que você ainda deixou com um pouquinho de fôlego de vida, morreu. Demorou muito para você voltar para casa. E aí vamos imaginar como é que ficou o coração de Jairo agora. Ele foi em busca de Jesus. Jesus disse que iria na sua casa. Ele falou: eu preciso que o Senhor toque. E Jesus parece agora que dá atenção a uma outra necessidade que não a de Jairo. E nós podemos imaginar que nesse momento, assim que Jairo recebe aquela notícia, os olhos dele agora perdem o foco com Jesus. Por que a gente imagina isso? Porque Jesus vai falar com ele. E Jesus vai falar assim, Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltou-se para Jairo, como quem dissesse assim: Jairo, para de olhar agora para o lado. Jairo, eu sei que a notícia chegou, Jairo. Eu sei que você não esperava. Mas olha o seguinte, olha para mim, Jairo. Volta os olhos para mim, Jairo. Quando você se encontrou comigo, Jairo, o que foi que você me pediu quando você se prostrou aos meus pés? Eu fico imaginando o Senhor Jesus falando, isso aí é conjectura. Aí eu fico imaginando Jesus falando assim: quando foi? Quando você chegou até mim, o que você me pediu, Jairo? Aí eu fico imaginando Jairo dizendo assim: Senhor, quando eu fui ao teu encontro, ela ainda estava viva. Quando eu fui ao teu encontro, eu me joguei aos seus pés, eu me implorei para o Senhor ir rápido, porque eu estava com uma situação de muita emergência, Jesus. Mas aí quando eu fui ao teu encontro, eu pedi o seguinte: Jesus, vem para minha casa, entra na minha casa, toca, porque ela vai ser curada e vai sobreviver. Mas agora não existe mais o teu toque reproduzir cura, porque agora a garota morreu. Esse toque de cura agora perdeu a validade. E eu fico imaginando Jesus assim: para, Jairo, olha para mim, eu vou continuar o percurso. Sabe por quê, Jairo? Porque o meu toque não está condicionado ao que aconteceu no intervalo. O meu toque não está condicionado às más notícias. Eu falei que eu vou, então eu vou. Se eu falei que vou na tua casa, você vai ver eu entrar na tua casa. Se você quer que é colocando a mão, eu vou colocar a mão. E aí a Bíblia diz que o Senhor encorajando Jairo. Quem sabe você precisa ser encorajado nessa noite. Aleluia. Para de olhar para o lado, foque em mim. Para de escutar as notícias contrárias. É muita gente dizendo: desista. É muita gente dizendo: para por aí. É muita gente dizendo: se cansa não. E você dizendo: não. Eu saí com uma convicção. Ele vai entrar e ele vai trazer cura. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Então eu vou. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai para onde? Para o cenário de morte agora, não é para cenário de enfermidade. O cenário mudou. Não é mais uma enfermidade à beira da morte, é uma morte. Eu fico entendendo que Jesus demorou muito, que já havia um funeral acontecendo. Já haviam carpineiras chorando. Já haviam, quem sabe, coroas chegando de flores. Já havia um funeral preparado. Quem sabe já havia hora. Quem sabe o carro do Senhor já estava anunciando. Eu acho lindo, porque Jesus confunde cenário. Jesus não depende de cenário favorável para lidar com milagre, meu irmão. Ele só precisa que você saia de casa com essa condição. Ele vai fazer e eu creio. Chega em casa, já abriu um velório. Jesus fala: sai todo mundo. Não quero ninguém aqui, por quê? Porque quando eu quero fazer algo, quem é incrédulo não pode participar do milagre. Só participa de milagre quem crê. Se crê, verás agora.
Aleluia.